E a WEG acabou driblando as projeções do mercado, que eram ruins, até por isso que o papel corrigiu nos últimos meses, e mostrou sua força no quarto trimestre, que é algo que, na minha visão, era até previsível, já que historicamente a WEG vem surpreendendo a cada resultado trimestral, o que me fez montar uma posição na empresa. E na presente data, as ações sobem 6%, voltando aqui para os R$ 36. E por que isso está acontecendo? Porque o lucro foi de 1,74 bilhão no quarto trimestre, uma alta anual de 46%. Claro, esse lucro foi impactado positivamente por incentivos fiscais. Então isso aqui está fora do resultado operacional. De todo modo, excluindo esse sinão recorrente, o lucro seria de 1,4 bi. E a alta então ficaria próxima de 17 a 20%. Por isso que a WEG é uma das pouquíssimas ações caras na minha carteira, com 1.200 papéis. E por quê? Porque nós precisamos focar em ações baratas. As ações caras são exceção. Só quando a gente encontra uma joia rara, como diria o Philip Fisher, no sentido de que mesmo que você pague mais caro por um ativo, se ele for uma grande oportunidade no sentido não de preço, mas de empresa, você precisa comprar. Diante disso, o Citibank mantém recomendação de compra para a WEG com preço-alvo a R$ 45, um upside de 31%. Eu concordo com esse preço-alvo? Eu não concordo com R$ 45, porque a WEG deve continuar crescendo a taxas próximas de 25 a 30%. Eu prefiro ficar em 25%, de tal modo que no preço atual de 36, WEG já estaria muito próxima do preço justo. Um preço-alvo máximo que poderíamos ter aqui para a WEG, mesmo considerando todo esse crescimento, seria R$ 40, no máximo. Como eu disse, a WEG é uma empresa cara, então o risco é maior por si só, não é recomendação. E o Bradesco BBI vê rentabilidade acima de 20% como sustentável no Banco Itaú. Quando o Bradesco BBI fala em rentabilidade acima de 20%, está falando de um ROI acima de 20%, que é o que a gente busca aqui no Brasil em bancos brasileiros. ROI mínimo que a gente busca é de 15% e ROI ideal acima de 20%. Sendo que, vamos lembrar que Bradesco e Santander ficaram com ROIs abaixo de 10%. Por isso que sofreram bastante no mercado. Assim, o Bradesco elevou a recomendação de compra do Banco Itaú de R$ 41 para R$ 45, as ações preferenciais, lembrando que sempre as mais líquidas são as preferenciais no geral e por isso que são elas que sofrem a cobertura das casas de análise. Então veja que aquele discursinho de que o Bradesco sofreu, que não havia como evitar, isso não é verdadeiro, porque olha só a consistência do Itaú. Por isso, Bradesco pode ser visto como uma oportunidade de preços, mas oportunidade de qualidade de empresa, como foi o caso da WEG, não é o caso do Bradesco. E veja que Itaú está aqui a R$ 35, haveria um certo upside, mas veja, ele já está negociando a 10 vezes lucro. O PL histórico médio, desde 2014 em Itaú, é de 9,6. Sendo assim, o preço também está muito próximo do justo. No setor bancário eu não vejo uma grande oportunidade como seria o caso de WEG, que é uma empresa ímpar no setor industrial e quiçá até de tecnologia. Itaú não, eu não vejo como oportunidade nesses preços. Também não é recomendação. E o CEO da Taesa renunciou ao cargo. Uma notícia ruim. As ações estão caindo nesse momento, 1,3%. Seja por isso, seja porque as ações estão caras. Taesa está negociando um PL de 10 vezes lucro, que é um PL alto, acima da média histórica de Taesa em 8 vezes lucro. Ela só negociou com esse PL em 2019, quando o mercado estava bem mais caro que o atual, e em 2017. Então, ou a ação precisa cair para ajustar esse PL, ou os lucros precisam subir para também ajustar esse PL, já que a relação é preço, cotação, lucro por ação dos últimos 12 meses. E quem renunciou foi o André Augusto Teles Moreira. Ele ocupava o cargo na Taesa desde novembro de 2020 e vinha fazendo um excelente trabalho. Trabalhou por 14 anos na Neo Energia. Não houve ali indicação de nenhum motivo. Quando você vai aqui no fato relevante, simplesmente anuncia a renúncia, que foi aceita pelo Conselho de Administração da empresa e que o diretor financeiro e de relações com investidores, o CFO da Taesa, vai assumir de forma interina o cargo, até eventual substituição. Não houve nenhuma indicação de motivo, o CEO nem é obrigado a revelar, ele pode simplesmente renunciar, assim como você, por exemplo, num cargo público. Você é exonerado a pedido do seu cargo e você não precisa revelar o motivo. Não há uma necessidade de motivação por quem está renunciando. Mas isso aqui é suficiente para vender a ação? Claro que não. No mundo corporativo, entra e sai CEO com certa frequência. Só é uma notícia ruim porque você perde uma pessoa boa trabalhando na empresa.
mas a empresa pode encontrar outra pessoa boa e olhando para o histórico da Taesa é isso que eles têm feito. A minha única questão hoje com Taesa é justamente aqui o seu múltiplo e o baixo dividendo nesses múltiplos, com o lucro que a empresa vem apresentando. Meu preço teto hoje em Taesa, pensando numa taxa de desconto de 7%, ficaria em 35 e 36. A ação com essa queda ficou abaixo do preço teto. Significa que eu irei aportar? Não. Eu prefiro ter uma convergência de preço teto e indicador preço-lucro. Por isso, eu voltaria a aportar nos 33 em Taesa, e sempre monitorando a questão do vencimento dos seus contratos. Vou até atualizar aqui a cotação para R$ 35,00 e aí ficaria uma margem de segurança de 1%. Veja que a planilha atualiza automaticamente você mudando aqui a cotação. Sendo que aqui na planilha, que detém mais de 90 ativos analisados entre ações e fundos imobiliários, eu ainda consigo clicar aqui em Dashboard e procurar aqui por ordem alfabética por Taesa. Clico aqui em Taesa e ele vai te indicar via Dashboard aqui alguns indicadores. Aqui você tem o dividendo por ação projetado em 2,48. Você tem aqui o preço teto, payout provável em 75%. Então, se você quiser apenas o preço teto, você vai aqui diretamente e procura 35 e 36. Com a cotação atual, caberia, mas eu não faria isso, como eu disse para vocês. E aí você pode clicar aqui e voltar em planilha, sendo que aqui no dashboard você pode atualizar os indicadores, clicar em atualizar, e aí a planilha atualiza de forma automática. Essa planilha eu atualizo trimestralmente, conforme o balanço trimestral das empresas. Se você tiver interesse nela, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para a sua assinatura ou no plano anual. E a Transmissão Paulista, outra transmissora que eu tenho na minha carteira, reportou um lucro líquido interessante. O lucro subiu 148% no quarto tri, quando você compara com o mesmo trimestre do ano anterior, fechando assim o ano de 2023 com um forte lucro, focando aí agora na execução do seu plano de investimento de 15 bilhões, já que a Transmissão Paulista, ao contrário da Taesa, arrematou lotes ali com altos investimentos, principalmente nos últimos 2 anos. O lucro foi de R$ 900 milhões, um lucro bem interessante. O EBITDA, que é o que mais importa aqui, subiu 30%. Então subiu geração de caixa, é isso que você quer ver, para evitar não recorrente ali. Muito bacana esse resultado. A diretora financeira da companhia, ela disse que esse desempenho excepcional foi impulsionado pela entrada em operação de novos projetos de transmissão. Então veja a importância dessas empresas buscarem projetos rentáveis. Sendo que em 2024, a transmissora vai focar em avançar com o desenvolvimento de projetos conquistados nos últimos certames, o que em algum momento vai de novo ter esse impacto positivo no EBITDA. Nesse momento, as ações estão caindo apenas 0,41%. Então não se engane com a reação imediata do mercado frente a um resultado publicado. O mercado já precificou anteriormente. Tanto assim que se a gente pega aqui no gráfico desde outubro de 2023, as ações subiram bem, então não fique preocupado com isso. E a Transmissão Paulista, ao contrário da Taesa, com esse lucro, está com PL ali de 6,37. Dessa maneira, o lucro líquido da empresa em 2023 ficou em 1,9 bi. Isso olhando para o resultado regulatório, que é o que realmente importa aqui para as transmissoras brasileiras. Sendo que no ano de 2020 tivemos um lucro de 2 bi, 2021 877, 2022 quase 1 bi. Então vamos considerar aqui que a empresa em 2024, com a entrada de novos projetos, mas com altos investimentos, fique no meio do caminho, 1,5 bi. Que seria um lucro razoável. Diante disso, dividindo-se aqui o lucro líquido regulatório de 1,5 bi pelo número de papéis, chegaríamos a um lucro por ação de 2,27. E aí, como a empresa paga 75% do lucro líquido regulatório, nós chegaríamos então, aplicando-se uma taxa de 7% de desconto, a um preço teto de 24,32. Mas, se a empresa conseguir manter os 1,8 bi de lucro, que foi inferior de 2023, que foi 1,9 bi, dividindo isso aqui pelo número de papéis, você chegaria a 2,73 por ação. E aí, se nós mudarmos aqui de 2,27 para 2,73, você chegaria a um preço teto de R$ 29,00. Então hoje, considerando o passado, 2023, a Transmissão Paulista, considerando seu payout sobre o lucro líquido regulatório, não sobre o lucro líquido IFRS, nós teríamos então um preço teto de 29. Mas para não ser tão otimista, vamos ficar no meio do caminho, 2,50 por ação, teríamos um preço teto de 26,79. Assim não há mais tanta margem de segurança para comprar. Fiz essa atualização pós-resultados e irei notificar os adquirentes dessa planilha. A Gerdau, por sua vez, lucrou R$ 732 milhões no quarto trimestre, uma baixa anual de 45%. E aí você vai perceber que as ações estão subindo, GGBR4 subindo agora quase 2%. Goal 4, Metalúrgica Gerdau, subindo
0,70. E aí você poderia estar surpreso, porque isso está acontecendo, o lucro caiu muito. É que o mercado já esperava isso. De alguma forma ele já esperava. Tanto assim que eu fiz esse vídeo aqui há um dia, Gerdau no fundo do poço, porque o mercado já estava esperando uma queda de 40% no EBITDA e no lucro. E é mais ou menos o que aconteceu. Por isso que o mercado já não está surpreso, tudo já havia precificado. Nesse ponto a Genial acertou na sua projeção. De qualquer forma, você ainda poderia estar surpreso, porque o lucro reportado veio abaixo do consenso do mercado, que seria de 815 milhões. Quando vem abaixo do consenso, geralmente a ação cai. Salvo se, como a gente está vendo agora em Gerdau, se a ação já vinha caindo há algum tempo, ajustando a cotação. Olha como é difícil tentar prever o mercado no curto prazo, para não dizer impossível. E segundo a Gerdau, o lucro se deve ao reflexo dos menores volumes de vendas, que nós já falamos, nas suas operações de negócios, na América do Norte, e também aquele problema do aço chinês em excesso aqui no Brasil. De todo modo, a Gerdau anunciou dividendos, 226 milhões de reais em proventos no total. A metalúrgica Gerdau pagará 5 centavos no dia 13 de março. Já a Gerdau, que é GGBR4, pagará 10 centavos no dia 12 de março. Elas fazem isso um dia de diferença apenas. E você precisa ser dono das ações até o dia 1º de março. Depois dessa data, no dia 4, haverá a data X em que você não mais terá direito a receber os dividendos caso você compre a ação naquele dia. Esse aqui é um yield baixo, de apenas 0,5% em relação à cotação atual, mas já era esperado por conta da queda do resultado. Não pode pagar um dividendo alto com um resultado mais fraco. De todo modo, apesar de toda essa queda e um payout esperado mais baixo, eu tenho preço teto em Gerdau que permanece em R$ 23,50. Não é recomendação nenhuma, até porque nem eu estou comprando no momento. Além disso, não deixe de se tornar membro do canal associado Mirai. Clique em Seja Membro, torne-se membro, podendo cancelar a qualquer momento, porque aqui você vai ter acesso às minhas posições, ao que eu estou fazendo, às ações que estou comprando ou vendendo, e também vídeos exclusivos de empresas que eu não trago publicamente no canal porque não geraria engajamento. Aí eu trago para os membros, porque daí eu posso direcionar para eles. Então, ali você vai ter vídeo de Renner, de Vivara, de Metiza, de Vulcabras e BR Partners, por exemplo. Recentemente trouxe um vídeo sobre a CSU Digital. Então, torne-se membro para ter acesso a esses vídeos e às nossas análises. Mas já comenta aqui embaixo o que você espera de Gerdau para 2024, se já chegou no fundo do poço e sobre as demais empresas comentadas no vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!